Good morning. Today we are here on the Rio-Niterói Bridge. It's the largest bridge in Brazil. It's 14 kilometers, about 8 miles. And this bridge was built back in about 50 years ago. And I had the opportunity to talk with Dr. Carlos Henrique Siqueira, who has been part of the construction of the Rio-Niterói Bridge for over 52 years. So he was working here when they start building the bridge back 52 years ago, 54 years ago. During this conversation, we had the opportunity to discuss how the maintenance is done on this big bridge, how a lot of the challenges of such a large structure is handled, and he shared some stories that happened over the last 50 years. This interview is going to be in Portuguese, but we're going to have some subtitles in English. Thank you very much. A Ponte Rio-Niterói é um símbolo da engenharia brasileira. Com 14 quilômetros, ela faz parte do Plano Nacional de Viação da BR-101, que é uma grande rodovia brasileira que liga o norte ao sul. Havia um acidente geográfico que se interpunha entre as duas cidades, Rio de Janeiro e Niterói. Outrora, você levava 1h30, né, usando as barcas, o ferry boat, para ir para Niterói ou vice-versa. A outra opção seria contornar a Baía de Guanabara por Magé, o que daria também mais ou menos 1h30. Com a ponte, hoje em dia, em trânsito normal, com 80 km por hora, são 13 minutos. Eu comecei aqui ainda jovem, com 24 anos, hoje eu tenho 76. A ponte foi inaugurada em 4 de março de 74 e, portanto, fez 50 anos, né? Meio século. E eu faço 52 que trabalho nela. Eu vim de João Pessoa, da Paraíba, onde eu me formei, fiz mestrado, doutorado aqui no Rio de Janeiro, minha vida está aqui no Rio, e essa obra é que realmente caracteriza a minha história profissional. Dr. Carlos Henrique, bom dia, muito obrigado pelo seu tempo aqui. É um privilégio poder estar com o pai da ponte Rio-Niterói e estar aqui onde a gente consegue ver essa majestosa obra da ponte, que você há mais de 50 anos participa dela. O senhor já era formado quando... Bom, o senhor estava se formando ainda, estava na faculdade, quando o senhor começou a estagiar na ponte Niterói? Eu estava na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo pós-graduação em estruturas. E recebi um convite para trabalhar na construção da ponte. E não pensei duas vezes, e foi a minha sorte, né? Isso aí foi uma indicação divina, não tem a menor dúvida. Eu entrei na ponte em outubro de 72, ela foi inaugurada em 74. Eu fiquei na ponte nesse período, foi o período que mais marcou a velocidade de construção da ponte. Até então ela vinha num determinado ritmo, a partir desse meu ingresso, não por mim, né, porque havia um cronograma a ser seguido, a ponte avançou de uma forma vertiginosa a construção. Aprendi muito aqui, muito. Cheguei sem saber nada do que era isso aqui e hoje acredito que eu saiba alguma coisa. E fala um pouquinho mais, Dr. Carlos Henrique, em relação à construção da ponte. Ela naturalmente foi construída há 50 anos atrás, onde o Rio de Janeiro era bem diferente do que é hoje. Quando ela foi dimensionada para quantos carros, qual que é a realidade dela hoje, qual que foi essa evolução? A ponte acompanhou o crescimento da cidade? Nós projetamos a ponte imaginando que ela tivesse em torno de 50 mil veículos por dia. Hoje passam na ponte em dias normais 180 mil. Em feriados prolongados, em carnavais, né? Semana Santa, alguma coisa nesse sentido, esse número salta a casa dos 200 mil. Isso é muito interessante para ver o crescimento, né, entre as duas cidades. E o que a ponte proporcionou. Porque antes era o estado do Rio de Janeiro, né, e o estado da Guanabara. Depois ficou só o estado do Rio. A ponte Niterói, ela, dentre as pontes mais longas do mundo, quando ela foi construída, ela era a ponte mais longa do mundo ou existiam outras pontes que eram mais longas do que a ponte Niterói? Quando a ponte foi inaugurada, em 74, ela era a terceira maior ponte do mundo. Perdia para duas nos Estados Unidos. A ponte sobre o Lago Pontchartrain, com 38 quilômetros, e a Chesapeake Bay Bridge, com algo em torno de 29 quilômetros. Então a ponte com 14 quilômetros, em números redondos, os seus extremos mais longínquos, tem 14 quilômetros. Era a terceira, né?
Hoje, 50 anos depois, nós somos a 23ª, né? Mas é interessante notar o seguinte, está perdendo posição? É lógico que sim, Claro. né? Porém, imagine quantas pontes tem no mundo. Só nos Estados Unidos tem mais de 650 mil pontes, né? Eu imagino que no mundo inteiro deve ter uns 3 milhões de pontes por aí. Ser a 23ª é um marco considerável. E quando o senhor compara o método, se a ponte Rio-Niterói fosse construída hoje, os métodos, os materiais, as tecnologias que foram usadas há 50 anos atrás, o senhor acha que a ponte hoje seria construída da mesma forma ou ela seria construída de alguma outra forma? Naquela época, os nossos métodos construtivos são válidos até hoje. Eu participei recentemente da supervisão da construção de uma ponte sobre o Rio Guaíba, em Porto Alegre, e verifiquei que a superestrutura da ponte em concreto é igualzinha daqui. Os métodos construtivos da ponte ainda são válidos, e muito bem válidos. O que eu imagino é que, com esse passar dos anos, cada vez mais o homem descobre novos materiais para a proteção da ponte. Neste caso, se houvesse a construção de uma nova ponte, tal qual a ponte Rio-Niterói, eu acredito que certamente o concreto da ponte seria todo protegido adicionalmente com algum material que lhe conferisse repulsa aos cloretos e sulfato, a pureza salina da Baía de Guanabara, por exemplo. No mais, é tudo como foi feito. Ótimo. E uma dúvida, por que no vão central o tabuleiro é feito de concreto e no restante da ponte é asfalto? O vão central da ponte Rio-Niterói é uma estrutura muito leve, né? Se você imaginar, a chapa superior tem 50% dela tem meia polegada, 12,5 milímetros. Então, outrora foi feita uma pavimentação chamada asfalto epóxi. E esse asfalto epóxi não grudava muito na chapa metálica. E sempre que chovia, se desprendia e deixava buracos enormes na pista que atrapalhavam o tráfego e também trazia prejuízo para a estrutura. Então, nós resolvemos tirar esse asfalto com esses problemas e colocar um pavimento rígido de concreto armado nas duas direções e conectado à estrutura metálica por Stud Share Connectors, né? É esse o motivo pelo qual o pavimento do vão central da ponte é em concreto armado. Entendi. E quando o senhor faz a comparação, eu imagino que uma ponte que passam mais de 150 mil carros por dia, um grande desafio é exatamente qualquer coisa relacionada à manutenção. Então, desde uma manutenção simples de trocar as lâmpadas de iluminação, até uma manutenção de trocar ajustes de dilatação, ou refazer o concreto, ou fazer algum tratamento nos tabuleiros de concreto. Como que é feita a manutenção da ponte Niterói, numa ponte que passam tantos veículos por dia? Essa é uma situação muito interessante porque qualquer serviço que vá prejudicar, né, o bom andamento dos veículos, né, não pode ser feito de dia. Nós temos o que a gente chama de janela, que vai das 22 horas às 4 da manhã. Neste intervalo, a gente pode fechar a ponte, né? Fechar, que eu digo, uma ou duas faixas. Por exemplo, troca de junta de dilatação. Só pode ser feito das 10 da noite, 22 horas, às 5 da manhã. O próprio poder concedente, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, não permite que a gente faça qualquer coisa durante o dia nesse sentido. E a gente também não faria, a ponte também não faria, né? Por conta de que você causa um transtorno no trânsito incomensurável. Quando a gente faz a comparação nos Estados Unidos, particularmente em relação a New York City DOT, né, o Departamento de Transporte da cidade de Nova York, um dos grandes desafios deles eles têm na cidade de Nova York, tem cerca de 980 pontes, e dessas 900 pontes eles têm que, quer dizer, nenhuma delas naturalmente é o tamanho da ponte Niterói, são pontes menores, né, algumas são um pouco maiores, mas são centenas de pontes pequenas. E o maior desafio é exatamente a manutenção. E eu sei que conversando com eles, um dos desafios é como você consegue fechar uma ponte, que você não pode fechar em momento nenhum, porque tem uma circulação muito grande de veículos, e eles têm que ter ajuda de outros departamentos, dos bombeiros, da polícia, de vários departamentos para conseguir fazer o fechamento. Então não é simplesmente a equipe de manutenção da ponte que vai lá, coloca o cone, pega e começa a fazer o serviço que precisa fazer. Quer dizer, tem um envolvimento com vários outros departamentos para poder fazer algum tipo
de reparo. E eu imagino que na ponte de Niterói, por ser uma estrutura tão grande, o senhor precisa ter a polícia ou os bombeiros como parte desse programa de manutenção, ou como quando repara no meio da ponte, você coloca os cones no meio da noite, faz o reparo e depois volta a reabrir o trânsito? É preciso entender uma coisa muito importante, que é o seguinte: a ponte Rio-Niterói, com 14 quilômetros, ela faz parte do Plano Nacional de Viação da BR-101, que é uma grande rodovia brasileira que liga o norte ao sul. Então é um pontinho lá, é a ponte Rio-Niterói. Porém, nós temos que entender que na prática ela é uma via urbana, né? Liga Rio de Janeiro e Niterói. Hoje em dia, se você fechar a ponte Rio-Niterói por meia hora, nos dois sentidos, você para literalmente o Rio e Niterói. Muito bem. Então, isto sendo colocado em evidência, o que se faz na ponte é toda a equipe, né, que trabalha na manutenção da ponte, não é de agora não, há muito tempo, é muito bem instruída de como proceder para fazer os desvios de trânsito, né? Nós temos uma facilidade de que, já acabei de falar, só faz serviço de manutenção nas pistas da noite, né? Mas, se necessário for em função de uma emergência, né, toda a equipe de manutenção, né, da ponte Rio-Niterói, tanto agora como outrora, sabia exatamente como proceder. Porque balizar uma ponte dessa, fazer um balizamento com cone, né, existe uma técnica, né, em função do ângulo em que você vai abrir naquilo ali, para que o tráfego se sinta confortável e ir se ajustando nessa situação. Então, neste particular, o pessoal da ponte é muito bem treinado. Ótimo. E há alguns meses atrás, lá nos Estados Unidos, na cidade de Baltimore, um barco bateu no pilar de uma ponte e a ponte caiu, né? Isso foi notícia no mundo inteiro e isso criou além das vidas que foram perdidas, isso criou um desafio logístico gigantesco, porque era uma ponte extremamente importante na logística daquela região. Eu queria saber se isso já aconteceu aqui com a ponte Niterói, se isso é um risco, né, de alguma navegação à deriva, acabar batendo num pilar e colocando a ponte em risco estrutural, se isso já aconteceu e, quer dizer, quais são o que a ponte Niterói faz para que isso não seja um problema, né? Olha, toda ponte situada em canal navegável há esse risco, né? Um risco de uma colisão de uma embarcação contra a ponte. As estatísticas mostram que a cada ano, pelo menos 3 a 4 grandes acidentes ocorrem no mundo, e com vítimas fatais e com grandes prejuízos à sociedade, né? Não só pela queda da ponte, como também ao meio ambiente. Um petroleiro se chocando com a ponte e o casco do navio se arrebentando, por exemplo, na Baía de Guanabara, seria o fim da picada. Muito bem. A ponte Rio-Niterói não fica fora disso. Ela já teve cerca de uns 12 acidentes. Uns 3 que eu me lembro, bastante graves, né? Que foi sorte a ponte não ter sofrido um revés maior, e os demais menores, mas também sérios, né? Recentemente, em 14 de novembro de 2022, uma véspera do dia 15, que é feriado, né? Uma embarcação fundeada aqui na Baía de Guanabara, havia uma grande tormenta e as amarras dela se arrebentaram. E o navio veio à deriva sem propulsão e chocou-se com 5 pilares da ponte, né? Não foi uma coisa tão grave por conta de que o navio bateu lateralmente. Se ele tem batido realmente de proa num dos pilares da ponte, seria uma situação de amargar um revés muito grande. Então a ponte está sujeita a isso. Onde deve passar navio, nos 2 canais de navegação principal, um de 300 metros e outro de 200, 2 de 200, esses pilares são protegidos, né? Mas mesmo assim, a gente tem que ter cuidado, né? Os pilares adjacentes a eles são protegidos também e existe toda uma metodologia, né, que você leva em consideração para dimensionar elementos de borracha para amortecer esse choque da embarcação. Voltando a falar de manutenção, em muitos estados nos Estados Unidos, eles usam o drone para fazer a inspeção da ponte. Aqui, na posição da ponte Niterói, de um lado você tem o aeroporto Santos Dumont, do outro lado você tem o aeroporto do Galeão. Você está exatamente no meio de 2 aeroportos, que é um lugar que existe uma dificuldade do tráfego aéreo exatamente pela proximidade com o aeroporto. O que a gente percebe nos Estados Unidos é que muitos estados usam o drone para conseguir agilizar a inspeção que precisa ser feita
isso barateia e agiliza o processo de vistoria das pontes, né? Então, vistoriar a manutenção é importante, mas para saber a manutenção que precisa ser feita, a primeira etapa é a etapa da vistoria. A ponte de Niterói usa alguma coisa, alguma tecnologia, tipo drone, para poder fazer a fiscalização, a visualização de como a estrutura está? Que coisa interessante, né? A evolução da humanidade a gente tem que acompanhar, né? Há cerca de alguns anos, não se permitia no Brasil nem fazer vistoria com uso de binóculo. Coisa que o americano já fazia, no manual do National Highway Institute, né, do Federal Highway Administration dos Estados Unidos. Muito bem, isso já morreu. Isso é perfeitamente possível. Com o advento do drone, né, começaram as vozes da discórdia. É natural, né? Sempre uma novidade traz o imprevisto e você tem um certo receio. Mas o drone veio para ficar. O drone veio para ficar. E é um instrumento, um equipamento de extremo auxílio à vistoria de uma ponte. O que ocorre com a ponte de Rio-Niterói é que ela, exatamente como você falou, né? Ela tem do lado sul tem o aeroporto Santos Dumont e do lado norte tem o aeroporto do Galeão. Neste trecho, né, e adjacentes, não é conveniente fazer uso de drone. Isso pode prejudicar a navegação aérea. Muito bem. Agora, em certos locais da ponte, acesso Rio de Janeiro, acesso Niterói, aí você pode fazer. Né? Nesse particular, a gente tem muito respeito a essa situação. Não fazer uso do drone para vistoriar numa rota de navegação aérea. Entendi, muito bom. E aí, continuando falando de manutenção, existe algum programa de manutenção constante da ponte? Como que é feito essa manutenção? O maior desafio que eu vejo nos Estados Unidos, Dr. Carlos Henrique, é que existe uma quantidade infinita de pontes, né? Como o senhor falou no início, mais de 600 mil pontes, e a dificuldade do engenheiro de pontes é que ele tem alguns tipos de ponte. Ele tem a ponte que está boa, que não precisa ser feito nada, ele tem a ponte que está mais ou menos, precisa ser feito algum tipo de reparo, e ele tem a ponte que está ruim, que ele precisa fazer um reparo que vai ser mais custoso, que vai demorar mais, e que se nada for feito, essa ponte pode colapsar e ele realmente precisa fazer alguma coisa. E todo o processo que é feito nessas pontes, às vezes a verba ela vai para a ponte que está ruim, para poder consertar a ponte que está ruim, e com isso é negligenciado a ponte que está boa. E daí a ponte que está boa, ela vira uma ponte que estava média. A ponte que estava média virou uma ponte que estava ruim. Então vira uma bola de neve em que é impossível a manutenção ficar à frente do problema. Então, ao invés de ser uma manutenção preventiva para evitar que o problema aconteça, vira uma manutenção corretiva, que é muito mais caro, gera um transtorno muito maior para a população, porque aquela ponte está fechada, aquela ponte não tá mais podendo ter o número de carros que tinha antes circulando, e isso acaba gerando um problema muito grande para a cidade. E eu percebo, quanto mais a Auquenco trabalha nos Estados Unidos, mais eu percebo que isso é um problema crescente, né? Assim, num universo com milhares de pontes, como eu escolher a ponte que eu tenho que tratar, o que eu tenho que fazer e tendo certeza que as pontes que estão em boas condições não vão se deteriorar. Então, minha pergunta, numa obra de 14 quilômetros de extensão, com 4 pistas em cada lado, quer dizer, uma enormidade, como é feito o programa de manutenção da ponte para que tenha manutenção preventiva e não apenas a corretiva? No Brasil, a gente tem um divisor de água, chama-se Ponte Rio-Niterói. Nós não temos costume, tínhamos menos ainda, né, de fazer vistoria e manutenção de pontes. Naquela época, lá atrás, quem fosse vistoriar uma ponte era jocosamente dito do seguinte: você vai ser fiscal de uma obra pronta. Ninguém tinha essa conceituação de manutenção, né? Muito bem, isso mudou. Mas mudou graças ao advento das concessões. Concessões rodoviárias, mudou totalmente o cenário. Agora, antes disso, quem mudou realmente o cenário foi a Ponte de Niterói. Eu sou agraciado por Deus por ter participado do primeiro manual de vistoria da Ponte de Niterói, feito por uma empresa norte-americana, Howard Needles Tammany Bergenoff International Inc., HNTB, dos Estados Unidos. Muito bem. Posteriormente a isso, eu participei ativamente, com uma equipe me ajudando, do primeiro manual efetivo de manutenção da Ponte de Niterói. Então, veja,
Isso que você falou acontece no Brasil também, né? As pontes concessionadas têm outra sobrevida das pontes não concessionadas. Nós não fazemos manutenção preventiva. Quando muito corretiva, quando não, demole uma ponte e constrói outra. Isso já aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Uma obra aqui no estado do Rio de Janeiro, e que me perguntaram, eu fiz uma vistoria, quanto custaria para manter a ponte. Eu fiz todas as contas e entreguei. No dia seguinte, eles começaram a demolir a ponte, que era mais barato construir uma nova. Então, esse é o nosso cenário. Porém, eu devo reenfatizar que o cenário mudou um pouco com o advento das concessões. E queira ou não, né, a ponte Rio-Niterói é um exemplo de manutenção. Não é só no Brasil, não. É no mundo. Eu já dei palestra na China, na Nigéria, na Grécia, na Índia, nos Estados Unidos, no Canadá. E quando eu falo ponte Rio-Niterói e mostro o que a gente faz, quando a minha palestra acaba, todo mundo me cerca para tirar dúvida. Isso é um orgulho para a gente, né? Isso não é uma propaganda bombástica do Carlos Henrique da Ponte, não. Isso é uma realidade que a gente tem que reconhecer. E acabar com esse complexo de vira-lata, né? Que o melhor é só o que está lá fora. Não. Aqui a gente faz coisas, inclusive, por exemplo, um concreto protendido, que quando eu tive em Baltimore, né, em 1999, eles nem conheciam esse tipo de ensaio. Hoje os Estados Unidos já faz. E, Carlos Henrique, o que a ponte Rio-Niterói faz para a proteção dos cloretos e sulfatos? Tanto no tabuleiro quanto nos pilares. A ponte Rio-Niterói tem, dos seus extremos mais longínquos, 14 quilômetros. 65% desse comprimento, ou seja, 8.866 metros por aí, está sob as águas do Baía de Guanabara. A influência dessas águas, em termos de cloreto e sulfato, é muito grande na ponte. O que acontece é que a ponte foi projetada com coisas especiais. Por exemplo, as fundações da ponte, os tubulões, as formas eram metálicas, né? E essas formas metálicas ficaram perdidas. Até hoje estão aí. Então ela dá um guarnecimento adicional ao concreto. Muito bem. Uma segunda coisa, a espessura de cobrimento das armaduras dos tubulões são 10 centímetros. Então isso aí é espetacular. E outra coisa, o concreto foi feito autoadensável, né, e com cimento resistente aos sulfatos, que foi o primeiro tipo de cimento a ser usado, foi na ponte Rio-Niterói. A cada 5 anos é feita aqui na ponte uma inspeção submersa com a pesquisa de durabilidade do concreto. Essa pesquisa envolve as fundações, envolve os blocos e envolve os pilares. Com relação aos blocos e às fundações, nós não temos problema algum. Com relação aos pilares, também não. Mas a ponte não é perene. Vai chegar uma época que esses pilares vão necessitar de quê? Não ampliar a espessura de cobrimento da armadura, mas fazer algo em termos de proteção com a pintura, que a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho muito conhecimento disso, que eu estudo bastante, já se faz há um longo tempo. Isso. Eu espero que isso venha acontecer daqui a muitos e muitos anos. Eu já não estarei mais aqui, mas francamente falando, se eu puder um dia deixar uma recomendação nesse sentido, eu assim faria. Ótimo. Uma coisa interessante que o senhor falou, o forte da Alquenco é exatamente a proteção e impermeabilização de estruturas de concreto, e naturalmente ponte sempre uma grande estrutura de concreto. A gente está fazendo agora uma ponte em Portugal, que é a ponte Vasco da Gama, uma ponte em Lisboa, que é a segunda maior ponte de Portugal, e eles estão fazendo exatamente o tratamento dos pilares. É uma ponte que tem em torno de 20 anos e está sendo aplicado a tecnologia da Alquenco para a proteção desses pilares. O que eu vejo, fazendo a comparação com os Estados Unidos, tem dois tipos de situação. Tem a situação dos estados mais frios, em que existe a neve, e com a neve, naturalmente, usa-se o sal para poder derreter a neve, e o sal é muito corrosivo, quer dizer, o sal vai gerar um transtorno grande para a estrutura de concreto. E você tem os outros estados, que são estados que não têm a neve, mas a Flórida, por exemplo, que está, como o Rio de Janeiro, está na frente da praia, está na frente do mar e tem todo o ataque de cloreto. Então, o que a gente percebe que é muito interessante, estados que usam sal para proteger, para derreter a neve, é muito importante fazer a impermeabilização e a proteção do tabuleiro de concreto, porque é ali que está o sal para proteger a corrosão.
E quando a gente está falando de uma estrutura como a ponte de Niterói, como outras pontes na Flórida, que elas estão no mar, é importante proteger embaixo também, né, do ataque do cloreto que vem de baixo. Não tem o sal vindo de cima, mas tem o cloreto vindo de baixo. Os Estados Unidos, a primeira preocupação de ponte é exatamente a proteção da corrosão. A corrosão é um câncer no concreto e se torna um problema muito grande, muito grave, muito caro consertar. E fazendo esse passeio que a gente está fazendo aqui, olhando a ponte de Niterói, eu acho impressionante uma estrutura com 50 anos estar tão bem conservada como está aqui. Então, assim, o trabalho de manutenção está sendo extremamente bem feito, é louvável, é muito impressionante. E nos Estados Unidos, muitos estados, quando eles entendem que eles conseguem fazer um bom programa de manutenção da estrutura de concreto, da ponte, isso faz com que o orçamento deles dure muito mais. Então, algumas tecnologias, como a tecnologia que a Alkenco produz, que é uma tecnologia que tem uma vida útil muito grande, isso facilita a manutenção da obra, porque ao invés de ser um produto que tenha que reaplicar a cada 3, 4, 5 anos, é um produto de reaplicação a cada 20, 30, 50 anos, então isso dá uma durabilidade para a estrutura muito grande e ao mesmo tempo preserva a estrutura. Então a manutenção ela não é recorrente, porque existe a tecnologia, uma tecnologia de longa duração e ao mesmo tempo permite com que as estruturas tenham uma durabilidade muito maior. É sempre muito mais barato fazer manutenção do que construir um novo, né? É verdade, é verdade. Mas via de regra não se entende assim, né? Veja, a ponte de Niterói, ela tem um beneplácito, digamos assim, que nós não temos com muita acentuidade, com muito volume, com muito ímpeto, uma poeira salina, porque onde nós estamos aqui não tem arrebentação. O pior é quando tem uma ponte que tem arrebentação, né? Mas, de qualquer maneira, a aeração marinha provoca, né, evidentemente, algum problema no pilar, né, ou algum problema no bloco. Nesse particular, a gente está tranquilo ainda com relação a isso. Mas, é o que eu repito, no futuro nós não vamos ter condições de escapar disso. A durabilidade, o que a gente chama de durabilidade, é a resposta que a estrutura dá aos agentes que a agridem. E a vida útil vem da durabilidade, é o tempo pelo qual a ponte permanece com seus limites especificados aceitáveis. Um dia vai chegar, e isso é natural, não é erro não, que vai ser necessário que se aplique em todos os pilares da ponte uma camada de pintura protetora. Isso, com certeza, vai ser amanhã, hipoteticamente, daqui a 10, 20, 30 anos, eu não sei pesquisar, mas um dia vai chegar, com certeza. Doutor Carlos Henrique, qual que é a sua visão para os próximos 50 anos da ponte de Niterói? Como é que a ponte vai ser nos 100 anos da ponte? Como é que ela vai estar? Os carros vão estar carros voadores? Daqui a 50 anos, como estará a ponte? Bom, a ponte foi uma obra extremamente bem construída, cuidadosamente fiscalizada na supervisão. Eu trabalhei na supervisão da ponte. E determinantemente bem conservada. Se a ponte mantiver, ao longo desses anos, o que ela faz atualmente, evidentemente, adotando o que vier pela frente de coisas mais novas, isso é a perder de vista 100, 150, 200 anos, né? Então, eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte: eu já vi tanta coisa nesse mundo evoluir que não seria surpresa para mim o seguinte: não existe mais carro no mundo. Ninguém se desloca com veículo motorizado. Não, nem elétrico, nem nada. Acabou isso. Então, deixa essa ponte aqui para mostrar que os ancestrais da família agora, né, construíram isso aqui e passavam por aqui por cima. Todo mundo vai rir, porque pode ser que nesse momento, cada um de nós temos um chip aqui na subcutâneo e acabando essa palestra a gente diga assim: Mário Baggio, vamos almoçar ou jantar no Tavern on the Green, lá no Central Park de Nova York. Por que não, né? Quem imaginava que esse celular aqui, quando eu fiz a COP, em 1972, tivesse mais capacidade do que aquela época? Um computador que era do tamanho de uma sala. Então, eu não duvido mais nada do mundo, né? Do mundo e da humanidade, exceto que a gente um dia não vai embora para a eternidade. Ótimo. Doutor Carlos Henrique, muito obrado pelo seu tempo. Eu que agradeço. É um prazer aprender com o senhor. Muito Sempre obrigado. à disposição. Muito obrigado.